Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos continuar a série Guia da Cultura Proibida, que é baseado no livro do meu grande amigo Antônio Augusto Fagundes Filho. O livro, até onde eu sei, está fora de catálogo, né? Então ele é meio raro e ele é artigo de colecionador. É difícil de encontrar, mas se você gosta da obra do Fagundes ou quer conhecer melhor, eu indico que você adquira o livro dos Demônios. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é um livro muito bacana. Digo até que é mais interessante, especialmente para aqueles caras que gostam de demonologia raiz, a demonologia clássica, onde se estuda os princípios da maldade humana, né, onde se estuda os princípios da maldade humana fora de todo o contexto ideológico, místico, metafórico que o ser humano coloque nessas ideias, né? Fora toda aquela visão romântica que algumas pessoas podem colocar sobre certos princípios, que são, ao meu ver, os demônios originais, né? Não importa o nome que você dê a um demônio, os demônios, na minha concepção, são esses princípios da maldade humana quando estão sem o freio da razão e sem o controle da emoção, né? Então eu acredito que isso seja um demônio e o livro é muito interessante, pois faz uma abordagem muito bacana nesse sentido. Então vou deixar o link aí na descrição e hoje nós vamos falar sobre licantropia ou os lobisomens. Né? A raça humana ela é fascinada pelos lobisomens desde tempos imemoriais. Na verdade, não tem nem uma data específica aonde esse mito surgiu na história humana. Acredita-se aí que tenha surgido na Grécia, porém isso não é certo. Né? O que a gente sabe é que o mito do lobisomem surgiu em praticamente todas as culturas que tiveram contato com os lobos. Então, independente do país, da localização geográfica, todos os países, todos os povos que tiveram contato com o lobo, então também tiveram contato por consequência com o lobisomem ou com o mito do lobisomem. Isso já faz a gente analisar esse mito com outros olhos, né? Porque tudo que realmente está aí perpetuado no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, é porque tem um fundinho de verdade. E o Fagundes, então, ele estuda nesse livro algumas das ideias gerais sobre a licantropia e sobre os lobisomens. Né? Segundo o Fagundes, os homens animais, né, esses homens híbridos de animais, eles estão aí na história da humanidade em todos os povos. Então nós temos aqui o nagualismo no centro-americano, aqui na América Central, né? Na Ásia, nós temos os homens tigres, na Oceania os homens crocodilos, na África os homens leopardos. Enfim, todos os povos têm essa relação dos homens animais. E todas elas têm paralelos bem significativos com a licantropia, ou com o fenômeno dos lobisomens. É claro que muitas coisas, muitos relatos, eles podem ser por causa da paranoia, por causa de manifestações políticas de antigos terrores tribais, né? Ou seja, são ideias mistificadas sobre comportamentos humanos de outras eras. Né? Também tem o fator de mistificação em cima do processo. Porém, né, a gente tem que entender que existe aí um fundinho de verdade e até um fundinho metafísico
que dá sustentação a essa lenda. Esse processo aí é descrito pelo Fagundes como despersonalização em favor do totem. Ou seja, a pessoa deixa de lado as suas características humanas, aqueles fatores que lhe fazem humano, para abraçar o seu instinto animal, o seu lado animal. Só que o que diferencia o lobisomem de todas essas figuras de homens animais que nós temos pelo mundo é que ele tem uma relação bem íntima, bem direta com a Lua e com as forças lunares. Em todos os povos onde você encontra o mito do lobisomem, afirma-se que a sua transformação depende da época do mês e dos fatores da lua, especialmente da lua cheia. Né? Intoxicado pela luz azulada e pelas energias sutis da noite, o pobre condenado, pois o lobisomem é encarado em muitas culturas como uma maldição, ele tem dores terríveis, horríveis e acaba perdendo seus traços humanos, se transformando nesse híbrido aí de homem e animal. Algumas doenças explicam, né, esses fatores, algumas doenças tanto físicas quanto psicológicas explicam esses fatores, e na verdade o ser humano, como espécie, digamos assim, meio desprezível, né, para usar um termo aí bem forte, se utilizou de pessoas que tinham essas doenças ou que tinham esses fatores psicológicos para apresentar em circos de terrores, né, aqueles freak shows. Então, todas essas doenças aí que causam esse tipo de comportamento foram exploradas para se ganhar dinheiro em cima, né? Só que a gente tem que entender que existem outros fatores por trás. Por exemplo, né, na França, um dos casos mais famosos sobre lobisomens, na verdade era um feiticeiro, né? O feiticeiro, ele usava um guento especial e se transformava em lobo, e ele confessou isso é, nos tribunais inquisitórios. Não que a confissão num tribunal desse seja legítima, porque a gente sabe que elas eram feitas mediante tortura e que se a pessoa não confessasse, as consequências poderiam ser muito piores, porque isso aí era direcionado às pessoas que a pessoa amava, né? Então, de qualquer jeito, ela ia perder a vida. Porém, além da vida, eles perdiam a terra, perdiam o direito ao patrimônio, e as pessoas não queriam que seus descendentes acabassem na miséria e até sendo condenado também por outros crimes associados à bruxaria. Então, a confissão era uma forma que as pessoas encontravam de preservar os seus parentes e as pessoas que eles amavam. Porém, esse é um caso aí famoso de licantropia, onde o cara se confessou um lobisomem que usava um guento especial para se transformar em, em homem-lobo. Né? Então, assim, a magia também está muito associada ao lobisomem, porque em algumas culturas acreditavam-se que as pessoas se transformavam em lobisomem é, por querer, né, por vontade própria, através de rituais magísticos. Uma coisa interessante que o Antônio Augusto coloca aqui no livro é a forma mais clássica de se matar um lobisomem, né? Que era através da prata, onde Hollywood colocou aí modernamente que as balas de prata matam o lobisomem. Né? Na antiguidade era qualquer instrumento de prata, se fosse se o lobisomem fosse cortado com o instrumento, ele poderia morrer. E a explicação que ele dá a isso é que a prata ela condensa a energia lunar. Né? A prata ela representa a energia lunar, então ela é lua metálica. Então, quando o lobisomem ele é ferido, né, pelo sangue da sua própria mãe, né, pelo leite da própria mãe,
porque ele é filho da lua. Então, quando ele é ferido pelos poderes da entidade que lhe deu os poderes de licantropia, então ele acaba morrendo. Porque a lua ela representa o que a alma da pessoa esconde. E nesse contexto ela representa então a compaixão que o lobisomem não tem por suas vítimas. De certa forma, os lobisomens eles eram menos inteligentes, mas eles eram considerados em muitas culturas mais destrutivos que um vampiro. Em algumas culturas também acreditava-se que um lobisomem quando morria virava vampiro, né? Então eles são, digamos, faces da mesma moeda. No Brasil, o mito do lobisomem ele ficou muito estabelecido, apesar de nós não termos lobos aqui na nossa fauna. Por herança portuguesa, o mito do lobisomem ficou muito perpetuado aí no imaginário coletivo e no imaginário popular. Isso desde a época do descobrimento, tá? Já existiam histórias sobre lobisomens aqui no Brasil. E nós temos várias lendas aí bem famosas, inclusive algumas dessas lendas eu aprendi até na escola, para vocês terem algumas ideias, né? Aquela clássica em que um lobisomem matou uma camponesa e no dia seguinte o marido da mulher foi encontrado com pedaços, fios do tecido da roupa da mulher no dente. Né? Essa história aí é clássica, ela provavelmente é de origem portuguesa e já veio nos primórdios da colonização aqui para o Brasil. Né? Outra história clássica é que o lobisomem leva um tiro no olho e no dia seguinte o vizinho aparece sem um olho. Né? Esse também é uma história clássica que é muito difundida aí nas lendas brasileiras. Né? Por fim, eu tenho que dar uma analisada aí sobre o simbolismo do lobo, né? Que o lobo por si só é um totem que, que causa admiração e temor nas pessoas. Ele era símbolo da coragem de Marte para os romanos e o lobo possui uma face assustadora. As comunidades tinham um enorme medo do lobo porque os lobos eles atacavam geralmente matilhas e atacavam o alimento das pessoas, né? E você imaginar aí num frio rigoroso da Europa, onde o homem estava começando aí um processo aí de cuidar dos animais e tal. Antigamente ele era nômade, aí ele passou a ser criador e uma fera dessa que era implacável, né? Uma matilha de lobo ela conseguia acabar com uma pequena criação de gado em poucos dias. E isso era um temor muito terrível. Sem falar que quando as pessoas se perdiam nos caminhos da floresta, eles poderiam ser atacados por esses lobos, especialmente nas épocas aí de escassez de alimentação. Então o lobo ele sempre foi temido na Europa. Interessante que nos Estados Unidos, também na América do Norte, onde tinham lobos, as mitologias eram quase idênticas, embora os nativo-americanos eles sempre tiveram um respeito com a parte totêmica que faltou ao europeu cristianizado, né? Então o lobo europeu ele era muito mais violento do que do que o lobisomem americano, porém os dois eram tratados com temor pelas povos locais, né? No Brasil acredita-se que por o lobo-guará ser um animal diferente, né? Para quem não sabe, o lobo-guará não é um lobo de verdade. Então o lobisomem brasileiro seria mais propenso a roubar galinhas, né? Porque o lobo-guará ele atacava as galinhas dos fazendeiros, dos agricultores.
Mas isso é uma curiosidade, né? Não tem um estudo mais profundo sobre isso, mas acredita-se que o lobisomem brasileiro então seria mais apto a atacar galinhas e a evitar o confronto com as pessoas, né? Então, por isso o lobisomem brasileiro é mais esquivo do que o europeu. Mas isso também é uma curiosidade. Não existe nada que faça jus a essa ideia, né? Os nórdicos tinham também uma reverência e um medo terrível dos lobos, né? O Fenrir, que ele vai ser o responsável pelo Ragnarok, ou como alguns acreditam, já foi o responsável pelo Ragnarok, o fim do mundo viking, né? Era um lobo, que era ele então iniciaria aí a destruição do mundo nórdico. Então a figura do lobo realmente causava um medo aos europeus das mais diferentes partes do mundo. Como uma curiosidade, essa é uma das figuras folclóricas e mitológicas que eu tive a oportunidade de conhecer, quer vocês acreditem em mim ou não, né? Eu sei que um relato desse causa espanto, estranheza e até descrença das pessoas que estão me ouvindo. Mas alguns anos atrás eu estava ali na região de Paranapiacaba, eu e um amigo meu, e num dos caminhos ali que nós estávamos trilhando, eu vi uma figura de um homem com uma cabeça de um lobo, né? E ele se movia de uma forma muito acrobática, bem diferente do que você se imaginaria de um homem se mover. E ele olhou, fez algumas acrobacias e nós corremos, né? Eu não fiquei lá para saber o que era realmente aquilo. Curiosidades. O negócio foi de dia, né? Não era noite, mas era uma sexta-feira santa. Então, fica a especulação do que será que eu vi ali naqueles caminhos ali. Será que era alguém que estava fantasiado? Ou será que era realmente uma entidade espiritual que se materializou? Ou era um lobisomem? Não sei. Vou deixar que vocês decidam porque eu não fiquei lá para conferir. Cheguei em casa, avisei as pessoas que estavam lá no sítio que nós estávamos hospedados e depois fomos atrás dessa criatura e, logicamente, não conseguimos encontrar como é de praxe nesse tipo de história, né? Você vê, no caso eu tinha uma testemunha, nós vimos, fomos lá, chamamos o pessoal e mais de 5 pessoas foram lá atrás dessa fera e nós não conseguimos achar nem indícios que ela estava naquele local. Então é uma curiosidade aí, será que era um lobisomem? Será que era uma pessoa fantasiada? Será que era uma entidade espiritual que tomou forma? Porque ali no local que eu vi, realmente era um local de práticas espirituais, onde alguns grupos de bruxaria faziam suas práticas ali. Então também pode ser a possibilidade de que algum desses grupos estivesse lá no momento, estivesse fazendo um rito ali aonde eles se trajavam como lobos aí para invocar alguma força, visto que a data era Sexta-feira Santa, né? Então pode ser também um bruxo, um feiticeiro que estava vestido de lobo. De qualquer forma, era uma fantasia bem convincente e eu não fiquei lá para saber o que era aquilo lá, não. Então fica aí essa pequena curiosidade sobre lobisomens. E se vocês gostarem dessa série guia da cultura proibida, dá um like aí. Vou deixar os links na descrição. Se você quiser estudar magia e ocultismo de uma maneira séria, considere entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. O link vai estar aí na descrição. E eu também estou agora com um novo livro de Goécia, que eu vou deixar também o link aí na descrição, caso vocês queiram compreender mais desse sistema de magia. Sou o Ricardo Tchaikovsky, força e honra.